Bom dia. Eu hoje eu acordei, faltava pouco tempo para poucos minutos para 5 da manhã e acordei com uma mensagem no meu WhatsApp e eu li aquela mensagem e fiquei pensando, às vezes a gente espera que Deus ele venha falar conosco, né? Nosso desejo é que ele abra a porta do nosso quarto e sente no pé da nossa cama e comece a falar. E aí a gente fica esperando esse momento único, né, de falar face a face com Deus, e a gente deixa passar realmente Deus falando na nossa vida através de pessoas que a gente nem imagina. E aí eu recebi essa mensagem, eu li, e, e aí o Senhor me levou para a palavra. Eu abri a palavra no livro de Zacarias, e o livro de Zacarias é um livro que eu nunca havia lido, né? Eu nunca parei para ler, eu já ouvi pregações, mas eu nunca tinha parado para ler. E aí o Senhor me levou no livro de Zacarias, e Zacarias ele foi um homem que ele participou, né, da restauração da cidade de Jerusalém, após o período do exílio. E eu imagino que ele tenha vivido e presenciado convivência com pessoas e com situações de muita dificuldade, porque quando fala em restauração, é algo que foi deteriorado ou que foi danificado, né? E esse processo de transformação do que está morto, do que está quebrado, do que está desfalecido para o novo é um processo doloroso, né? Então Zacarias ele incentiva os judeus na reconstrução do templo, né? E o livro de Zacarias ele é uma profecia acerca do futuro de Jerusalém, né? E aí eu parei para pensar sobre Jerusalém, né? O que esse nome remete, né? Jerusalém. Então, Jerusalém, no meu coração, o Espírito Santo hoje ministrou que Jerusalém é o local de reencontro, o local de encontro, né? Com Deus, né? É o local onde essa palavra me lembra muito intimidade, encontro com Deus, né? E Jerusalém é a igreja e a igreja somos nós. Então, esse livro em especial que o Senhor ministrou hoje no meu coração, que é o capítulo 8, ele fala exatamente a respeito disso, né? É Deus prometendo a cidade de Jerusalém, fazendo promessas, né, de renovo. E lá no versículo 2 e 3 diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: zelei por Sião com grande zelo e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á cidade de verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte de santidade. E, e aí a gente vê nitidamente aqui a palavra zelar, né? O que é zelar? O que é quando o Senhor coloca zelar? Né? Zelar é uma demonstração de paixão, né? Apaixonado por Sião, né? Apaixonado por Jerusalém. E a gente, quando está apaixonado, a gente tem ciúme, né? A gente tem posse. E verdadeiramente nesse versículo eu vejo esse sentimento, né, do Senhor para com a cidade de Jerusalém. Sentimento de amor, de cuidado, né? O desejo de querer o melhor para aquela cidade, né? Que é o desejo que o Senhor tem de melhor para a nossa vida, né? A gente vê na palavra de Gênesis e Apocalipse que é o Senhor tentando se reconciliar, né? Não foi ele que fez, mas ele tenta se reconciliar. Ele busca o homem para essa reconciliação com ele. E esse capítulo ele é um capítulo que fala muito a respeito disso. Lá no 12, diz assim: porque a semente prosperará, a vide dará o seu fruto e a terra dará a sua novidade. E os céus darão o seu orvalho, e farei que o resto desse povo herde tudo isso. Então, Deus ele faz uma promessa, né? Ele volta lá ao estado original. Ele volta lá em Gênesis, no momento da criação, né? Porque ele faz uma promessa: a semente prosperará, a vide dará fruto.
A terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho. Né? E o que que no momento da criação, quando ainda não tinha um homem, o que que regava a terra? Era o orvalho. Né? Então ele vem e ele devolve a Jerusalém tudo aquilo que ele já tinha dado, que ele havia dado antes. Né? Porém, o que ele espera de nós é só o esforço. Né? A gente precisa se esforçar, né, para servir ao Senhor com sinceridade, com fidelidade, com amor. Né? A única coisa que ele quer, porque não existe relacionamento entre duas pessoas se uma não quer. Né? E o Senhor ele deixa claro aqui que ele quer. Né? Ele nos propõe isso. Né? Lá no 16 diz assim: e as coisas que deveis fazer, falai verdade cada um com o seu companheiro. Esse companheiro aqui não é o nosso relacionamento afetivo, amoroso, não é o nosso esposo, a nossa esposa, não. É o nosso companheiro, a pessoa com a qual nos acompanha. Né? E aqui se refere a todas as pessoas. Né? Eu vou ler novamente. Eis as coisas que deveis fazer. Falai verdade, cada um para com o seu companheiro. Executai juízo de verdade, de paz nas vossas portas. Então, o Senhor, ele nos diz aqui nesse versículo que a reconciliação com ele, né, começa com as nossas atitudes com o próximo, com o nosso amor para com o próximo, né, com o nosso arrependimento pelas nossas atitudes para com o próximo. Né? Então, ele nos chama a viver esse renovo, porém, ele nos coloca a responsabilidade dessa comunhão, né? Dessa comunhão e desse compromisso de buscar o arrependimento pelas coisas que nós fizemos aos outros. Né? Ele nos chama, ele nos convida a viver esse momento de reconciliação, porém, essa reconciliação ela precisa trazer no nosso coração o verdadeiro amor pelo próximo, que é o maior mandamento, né? Lá no 20 e no 21, me chamou a atenção, assim, para uma coisa que nós, contemporâneos, a gente precisa realmente todos os dias dobrar os joelhos e agradecer a Deus, todos os dias, pela dádiva que Ele nos concedeu de estar na presença do Senhor sendo quem nós somos. Né? E aí, a gente vê, nós começamos o capítulo falando de Jerusalém, a promessa do Senhor para a nossa vida, né, de nos devolver tudo aquilo que nós perdemos. Né? Ele fala lá no verso 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muidade. Então, ele coloca a realidade de um idoso. Né? O que é o idoso? Ele está cansado, né? Ele carrega um bordão na mão, aquilo que ele apoia, né? Porém, ele tem uma importância muito grande, porque ele tem a experiência. E logo em seguida ele fala da criança, e as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. E se nós fecharmos os olhos e imaginarmos essa imagem, a gente vai ver realmente um momento de paz, né? O desejo do Senhor, né? Aonde o que seria de nós sem a experiência dos mais antigos, né? E o que seria da vida no geral sem a criança, porque ela é o fruto, ela é a semente daquilo que ainda vai ser. Né? Então, ele coloca isso numa harmonia que a gente entende que assim, a promessa do Senhor para a nossa vida é viver essa harmonia, é viver esse momento. Né? E lá no 20 e 21, me traz a contemporânea, me traz o nosso ministério, que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Então o Senhor ele vem com a promessa de restituir a nossa vida, o nosso ministério, a nossa comunhão com Ele. Né? Ele diz que nós viveremos esse momento de paz, que é quando ele fala a respeito dos idosos e das crianças. Mas ele diz que a gente não pode viver isso sozinho. Né? E ele nos convida, ele fala que outros virão, assim como nós, outros virão. Né? Tá lá no 20, eu vou repetir. Ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades. Então ele entrega aqui na nossa mão a responsabilidade de todas as vidas que ainda tem aí pelo Brasil afora e pelo mundo afora, que não conhecem esse Jesus libertador. Né? Esse Jesus que cura sim a nossa alma, o nosso espírito, mas que não nos vê, nós homoafetivos, como doentes.
né? E ele nos comunica lá no 21. E os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo: esses habitantes somos nós. Somos nós que precisamos sair da zona de conforto, somos nós que precisamos receber essas promessas do Senhor, né? E ir a outros dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. Eu também irei. Né? E nós precisamos dizer isso todos os dias para os nossos irmãos, para aqueles que lá atrás o Senhor disse: quando você precisar e quiser se reconciliar comigo, você precisa amar o seu irmão. Então, assim, que essa palavra fique no nosso coração e que a gente receba verdadeiramente o compromisso, né, de buscar essa reconciliação com Deus, de buscar essa comunhão com Deus, principalmente sabendo que não é só buscar para nós, mas a gente precisa buscar essa comunhão, a gente precisa se fortalecer para a gente ir lá e dizer para aqueles que ainda não conhecem: vem, vamos lá comigo, eu estou indo, vamos lá comigo. Amém? Então fique na paz do Senhor Jesus. Tenha uma semana abençoada, um dia abençoado, horas do seu dia de bênção, e que o Senhor possa estar na nossa vida todos os dias. Amém?